Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim trazer esta obra aqui para a gente estar conhecendo ela, né? Sola Scriptura, a doutrina reformada das Escrituras, por Paulo Anglada, né? Da editora Knox. Vamos dar uma olhadinha nele aí? Então roda o vídeo aí. Então pessoal, eu comprei esse material aqui. Na verdade foi uma indicação de um irmão do Teologizando, do Jeff. Quem quiser entrar nesse grupo ou participar das lives do Pastor Messias, é só procurar aí no YouTube aí, Teologizando. E aí vocês vão ver lá. Então nesse grupo de WhatsApp, as pessoas indicam bastante materiais, tiram bastante dúvidas aí. É um grupo bem abençoado aí. Pessoal bem democrático lá também. E ele falou sobre esse livro. E eu dei um pulo lá na Conde Sarzeda, na livraria El Shaddai. Foi o único lugar que eu consegui encontrar esse material. E comprei. E vou dizer assim, logo de cara, que é um material assim muito bom. Se você quer entender um pouquinho sobre as escrituras e toda a trajetória delas, tanto na época dos pais da igreja, como também os reformados e tudo mais, esse livro aqui eu indico porque ele é assim sensacional, tá? Ele é brochura, tá certo? Mas é uma capa bem bonita, achei bem bonito. Vou dar um zoom aqui pra gente tá verificando aqui, né? Se você quiser ler, é só pausar o vídeo. Vou ler só uma parte aqui, né? Que tá escrito assim: ó, por ocasião da reforma, a tradição da igreja já havia se incorporado aos padrões determinantes de comportamento e doutrina, e na realidade já havia superado as prescrições das Escrituras. A Bíblia era conservada longe e afastada da compreensão dos devotos. Era considerado um livro só para os entendidos, obscuro até perigoso para a massa. Os reformadores descobriram e bem alto, levantaram bem alto, né, o único padrão de fé e prática, a palavra de Deus, e por esse padrão aferiram tanto as autoridades como as práticas religiosas em vigor. Então, por aqui você já vê aí mais ou menos o conteúdo dele e o que ele vai tratar, né? Então vamos abrir aqui. Ó, vem aqui com a folha de rosto, né? Bem bonito, bem trabalhado, dedicação, né? Dedicatória. Aí vem o prefácio. É um livro assim que dispensa comentários assim, né? É muito bom. Ainda mais para mim que faço anotações, né? Vou trazer o índice aqui para a gente estar lendo, o conteúdo, para que vocês vejam a profundidade e os assuntos, né, que ele vai estar abordando. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver. Então aqui, ó, vem aqui a introdução, né? O assunto do livro, a apresentação do assunto e tal. Capítulo 1, símbolos de fé, né? E aí vem ineviabilidade dos símbolos de fé, propósitos dos sínodos de fé, base bíblicas para o sínodo de fé, autoridade dos símbolos de fé. Capítulo 2, né? Doutrina da revelação. Ó. Divisão do assunto, revelação natural, louca cegueira humana, insuficiência da revelação natural, revelação especial, revelação escrita, necessidade das escrituras. Capítulo 3, cânon das escrituras. Ele vai tratar sobre o cânon, né? O cânon protestante do Antigo Testamento, o cânon católico romano do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento.
Ó, 4. A inspiração das escrituras, né, capítulo 4. Aí ele vem definição da doutrina, evidências indiretas em inspiração, evidências diretas da inspiração, natureza da inspiração, extensão da inspiração e conclusão. Sempre vai ter a conclusão no final dos capítulos, né? Capítulo 5. Autoridade das escrituras. Ele vem definição, evidências bíblicas, natureza da autoridade das escrituras, testemunho da igreja, testemunho do Espírito sobre a autoridade das escrituras e conclusão. Capítulo 6. Suficiência das escrituras, regra completa de fé e prática, implicações lógicas, iluminação do Espírito, princípios, ensinos gerais e exemplos e conclusão. Capítulo 7. Clareza das Escrituras. Nem tudo é igualmente claro ou evidente, é essencial e claro pela iluminação do Espírito. Conclusão. Capítulo 8. Preservação das Escrituras. Definição da doutrina, evidências bíblicas da doutrina, relação com a crítica textual do Novo Testamento, evidências da preservação do Novo Testamento na história e qualidade do texto, natureza e extensão da preservação. E agora o capítulo 9. Então ele vai vir tradução das escrituras. Ele vem razão para a tradução das escrituras, evidências históricas, traduções reformadas e modernas das escrituras, princípios saudáveis para a tradução das escrituras. Capítulo 10. A interpretação das escrituras, necessidade de interpretação das escrituras, correntes de interpretação das escrituras, o método gramático histórico. Vamos lá, capítulo 11. Autoridade suprema das escrituras, tendência geral, aspectos importantes da doutrina e conclusão. Capítulo 12. Objeções e respostas, erros de transmissões, erros científicos, erros históricos, contradições internas, outras objeções, conclusão. Capítulo 13, resumo e aplicações da doutrina da revelação, do cano das escrituras, da inspiração das escrituras, da autoridade das escrituras, da suficiência das escrituras, da clareza das escrituras, da preservação das escrituras, da tradução das escrituras, da interpretação das escrituras. Vamos lá que não acabou não. Vou dar um zoom aqui, né? Aí vem capítulo 14. Praticantes da palavra. Introdução, sentido bíblico de obras, acolhendo a palavra, praticando a palavra, religião da palavra, conclusão. Aí vem um apêndice 1, né? Principais símbolos de fé. Credos antigos, confissões e catecismo luterano, símbolos de fé calvinistas, outras confissões de fé protestantes, a primeira confissão de fé no Novo Mundo e apêndice 2, confissão da Guanabara e bibliografia, 227 páginas com a bibliografia, né? Então, assim, é um livro muito interessante, bem legal, né? Eu vou estar lendo aqui essa parte aqui, ó. São várias partes que eu fui marcando, não terminei ainda de ler o livro, estou praticamente quase na metade dele, mas já quis fazer o review porque é um livro assim espetacular, né? Então vou ler esse pedaço aqui que ele diz assim, que é só a introdução ainda, né? Parece que as igrejas evangélicas no Brasil estão vivendo dias assim, difíceis, tão difíceis que se pode questionar se o termo evangélico ainda tem algum sentido, se ele ainda se presta para identificar uma corrente teológica distinta na igreja cristã. Quando consideramos a diversidade doutrinária, litúrgica e prática que em geral caracteriza o evangelismo brasileiro, não é descabido questionar se alguma denominação evangélica no Brasil ainda pode, como instituição, ser considerada herdeira legítima das doutrinas, cultos e práticas reformadas. Irmãos, assim, eu vou dizer assim que é coisa assim sensacional. É edificante você ler esse livro aqui. É edificante até para você ter um conhecimento a mais sobre as escrituras, sobre a inerrância da palavra de Deus. Aqui ele vai trabalhar também alguns aspectos de que a palavra de Deus ela contém autoridade ou ela é autoridade, né?
Tem muitos cristãos que não sabem nem definir isso, né? Se ela contém ou se ela é, e aí começa a enfiar o pé na jaca e tudo mais, né? Outra coisa que eu achei bem interessante do pensamento aqui é que ele diz o seguinte, que as igrejas ela deveria ter uma confissão de fé. Eu não estou falando aqui de usos e costumes, estou falando de confissão de fé, porque usos e costumes ele muda, né? Em 1970, 1980, até passando um pouquinho de 1990, a maioria das igrejas protestantes, elas falavam que dentro do seu regimento que um evangélico não poderia ter uma televisão dentro de casa porque era do diabo, baseado só Deus sabe no que eles falavam isso. E hoje as igrejas estão dentro das igrejas, lá tem lá uma tela, televisão e tudo mais e tal, mas não era do diabo? Não é mais? A televisão se converteu? Foi isso mesmo que aconteceu? Então, não estou falando aqui de usos e costumes, porque isso é coisa humana, é coisa de pessoas que não tem o que fazer e fica inventando conversa mole, tá certo? Estou falando de uma confissão de fé, né? E tem muitas igrejas que não tem isso, tem usos e costumes, mas não tem uma confissão de fé clara. E aí eu pergunto, se eu perguntar, ou se alguém perguntar para você, irmãos, qual é a confissão de fé da sua igreja? Tá lá escrito, tem nos umbrais da porta lá, tem os folhetinhos lá disponíveis para que qualquer pessoa ou qualquer irmão que tenha dúvida, qualquer coisa, vai lá e pegue aquilo e leia, né? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acredito que não, mas tudo bem. Então olha que interessante, ele vai falar sobre a importância de uma bibliologia. Então ele vai dizer o seguinte, né? Bickel, né? Ele diz assim: o cristianismo fundamenta-se na revelação. No nosso conhecimento de Deus abrange aquilo que lhe aprove revelar-nos a respeito de sua pessoa. Consequentemente, a questão básica que determina o nosso relacionamento com Deus é submissão, seja na sua revelação ou na nossa imaginação. Então, assim, é muita coisa legal. Os símbolos de fé. Ele vai falar sobre o símbolo de fé, vai falar sobre os credos, confissões, a diferença entre eles, né? E seus objetivos, né? Um credo de confissão de fé, catecismo e os cânones têm diferença. Aí ele vai falar sobre a inevitabilidade dos símbolos de fé. Os símbolos de fé são inevitáveis nas escrituras e tudo mais, né? Propósitos dos símbolos de fé, propósito didático, propósito apologético, propósito teológico ou doutrinário, propósito eclesiástico, base bíblica para os símbolos de fé, autoridade e os símbolos de fé, doutrina da revelação. Ele vai dizer aqui, eu até marquei, toda teologia que sabemos de Deus é baseada naquilo que o próprio Deus revelou-nos nas Escrituras. Muito interessante a divisão do assunto, relação natural, por aí vem, louca cegueira humana, bem interessante. Vou ler esse pedacinho aqui. Ele diz assim: se o homem não houvesse caído, a revelação natural seria suficiente para que ele compreendesse as verdades com relação a Deus, a criação, ao próprio homem, etc., de modo a submeter-se a Deus e adorá-lo, rendendo-lhe a graça, louvor, honra que lhe são devidas. Aí ele vai dizer, né, que mesmo caído, né, o homem, a revelação natural ainda é suficiente para torná-lo indesculpável, pois o homem natural deturba a revelação natural. Ele não dá ouvidos à pregação da natureza, que o convida a glorificar a Deus, e ele não se submete à proclamação proferida pelo cosmo, nem reconhece a origem divina das leis que regem o universo. O homem natural também não se submete às leis encravadas na sua própria consciência, transgredindo-as constantemente e deliberadamente.
recusando-se rebeldemente a reconhecer a soberania do Criador e adorá-lo. O homem natural prefere adorar a criatura. Então, assim, o livro não tem nem muito o que falar. Então ele vai falar sobre as revelações, revelação escrita especial, ele vai trabalhar esses assuntos, que é bem interessante. Capítulo 3, o cânon das escrituras, ele vai trabalhar como que as escrituras foram canonizadas, né? O cânon, profeta, pseudos, escritos históricos, cânon protestante, como foi no Antigo Testamento, qual foi, como pode dizer assim, a referência do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele também vai trabalhar esse assunto, o que foi considerado para ser inspirado por Deus e o que não foi, como que os apócrifos foram considerados como históricos, até com uma certa importância, mas que não são canonizados, como que os reformadores também identificaram e separaram isso no tempo da Reforma. Ele vai trazer um pouquinho sobre as traduções latinas, Vulgata, como foi feita, a inspiração das escrituras. Ele vai trabalhar também essa parte, definição da doutrina, evidência indireta da inspiração. Irmãos, capítulo 5, a autoridade das escrituras. Aqui ele vai falar sobre a autoridade, que essa parte aqui eu achei bem interessante, porque ele vai falar que a autoridade bíblica está acima de todas as coisas. E que cada letra da palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Que não existe nela espaço para algo que não seja inspirado e dado por revelação direta sobre a vontade de Deus para o ser humano. Eu achei bem interessante isso, porque hoje, e ele trabalha também esse assunto de que a autoridade ela tem que estar na palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá a palavra final, e não o homem, né? Então ele vai trabalhar um pouco esse assunto também, como que funciona essa coisa de que um ser humano ou uma instituição é ela que define o que a escritura é válida ou não. E quando isso acontece, a palavra de Deus ela passa a ser secundária sobre a autoridade. Então ela é como se fosse um livro qualquer. É o ser humano que decide o que o que é aplicável nela e o que não é. E não ela por si mesma. Eu achei isso muito interessante, porque hoje as religiões, na sua grande parte, faz muito isso. Falam que a palavra de Deus ela é suprema, mas na hora de aplicar determinados versículos ou base, encosta do lado e diz, olha, isso aqui não serve pra gente, não é aplicável pra gente. Então, na verdade, a palavra de Deus ela não é soberana. Quem é soberano é o ser humano. Ele tomou para si essa glória. E ele trabalha isso aqui, ele fala sobre a igreja, que a igreja ela tem que ficar um pouquinho, ela tem que ficar à margem, a escritura tem que ser soberana. Eu vou ler aqui um pedacinho aqui para a gente poder entender um pouco. Vou ler essa parte aqui que diz assim: a autoridade da escritura é inerente, ela não depende de homem ou mesmo do testemunho da igreja. Para os reformadores, a escritura era autenticada. As escrituras são autoritativas porque são a palavra de Deus. A sua autoridade resulta, portanto, da doutrina da inspiração. E aí ele vai dizer que por ela vir de Deus e ser de Deus, ela é igual a Deus, por exemplo, assim, no sentido de que ela não depende de ninguém para ser autoridade, ela é por si mesma, porque a essência dela é a essência divina. Então, ela não precisa que eu, você, ou uma instituição religiosa diga que ela era uma autoridade. Ela é. Simples assim, bem interessante, né? Então ele vai trabalhar aqui a tradição degenerada em tradicionalismo. E aqui eu achei bem interessante, né? Que ele vai falar um pouquinho sobre as tradições judaicas e o que isso afetou na época de Cristo com as escrituras, e que Jesus sempre chamou a atenção dos fariseus por colocarem seus usos e costumes acima, algumas vezes, da palavra de Deus. Então ele vai trabalhar isso daqui, e é o que acontece também, ele traz esse paralelo com as igrejas hoje, né, no nosso meio, né?
E aí ele vai dizer o seguinte aqui, ó: os reformadores se depararam com o mesmo problema. As tradições contidas nos livros apócrifos e pseudográficos, nos escritos dos pais da igreja e nas decisões conciliares e nas bulas papais também degeneraram o tradicionalismo. As tradições eclesiásticas adquiriram autoridade que não possuíam, usurpando a autoridade bíblica. Então, essas tradições que são importantes, ele também trabalha esse ponto, ela não pode ultrapassar o seu limite. É como o mar. É um mar, é água, tá ali, é importante, mas ele só vai até aonde o limite, a margem ali permite. Dali para frente não de competência do mar passar para aquele lado. Então a igreja funciona da mesma forma. Aí ele vai dizer o seguinte: para a igreja de Roma, a autoridade das escrituras depende da autoridade da igreja. Para ela, é a igreja quem confere autoridade à escritura, e a sua interpretação só é autorizada quando por ela, a igreja, é referendada. Né? Ele vai dizer: é a igreja, o clero, quem determina o sentido autoritativo das escrituras. Daí o clerialismo, o desmensurado poder do clero. Então ele vai trazer, vai dizer que a igreja é quem era a autoridade e não a palavra de Deus. A palavra de Deus estava submetida à autoridade da igreja. E aí ele vai dizer assim: ó, se a tradição reflete de fato o ensino bíblico, está de acordo com ela, se não for considerada normativa ou autoritativa, a não ser que reflita realmente o ensino das Escrituras. A tradição não é negativa. A reforma não rejeitou toda a tradição como tal. Ela foi uma reforma e não uma revolução. Ela não tentou criar tudo a partir do zero, mas tentou purificar tudo do erro e do absurdo de acordo com a regra da palavra de Deus. Os próprios reformadores produziram, registraram e empregaram símbolos de fé, os quais também são tradições eclesiásticas. Na concepção reformada, contudo, como já foi explicado, nesses símbolos não têm autoridade própria, sendo normativos apenas na medida em que refletem fielmente a autoridade das Escrituras. Ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim: ó, o problema, portanto, não está na tradição, mas na degeneração do tradicionalismo, que atribui à tradição autoridade inerente. O tradicionalismo atribui autoridade às tradições, pelo simples fato de serem antigas ou geralmente admitidas, e não por serem bíblicas. Essa tendência acaba por usurpar a autoridade das Escrituras. Ele vai trabalhar mais aqui o assunto. Então, para a gente poder entender e ver a diferença de um ou outro, né? O que é autoridade? Então ele vai trabalhar muito forte em cima disso, e que é importante. Nós precisamos resgatar nas nossas vidas e na vida da igreja e na vida de um ministério e na vida de um pastorado, que a palavra final é da palavra de Deus. Nós temos que estudar e aprender e tudo mais. Nós vivemos em regras, né, em condições e tudo mais, mas que nós precisamos acreditar e crer e dar a devida autoridade para a palavra de Deus, e não ficar ao bel prazer: isso daqui é de Deus, então eu vou fazer, tá dentro da Bíblia, não, isso aqui não é, então eu não faço, não, isso aqui então é inspirado, não, isso aqui era outra coisa. Quer dizer, a gente fica cortando a Bíblia. Isso aqui é legal, isso aqui não é assim que funciona, né? Então ele vai trabalhar muito a clareza das escrituras, tá vendo? Igual tava lá no índice lá. Então a gente vai conseguir aí entender melhor a tradução das escrituras, tá vendo? A limitação humana, a natureza histórica das escrituras, Babel, a tradução antiga das escrituras, ele vai falar um pouquinho. As primeiras traduções do Antigo Testamento também ele vai trazer, traduções da Reforma, traduções
portuguesas. Olha que legal, ele vai falar sobre Almeida, ó. 1900 1693. Tá vendo? Ó, tem uns quadros legais, traduções modernas. E aqui do lado, né, ele vai trazer a data, a versão, publicador, características, ó. Traduções reformadas e modernas das escrituras, com relação ao texto original, ó. Características metodológicas, né? Especialização e seleção, qualificação dos tradutores, ó. Vai trazer aqui um aparato bem interessante. Por mais que ele não seja tão profundo, mas você vai ter uma ideia aí, vai ter um conteúdo bem interessante aí para trabalhar e para entender no dia a dia, para não ficar, né? Nossa, meu Deus, como é que isso foi feito e tal. A fidelidade ao texto original, a fidelidade à forma do texto e o estilo do autor, ó, clareza. Então ele vai trabalhar isso daqui, ó. Historicidade ou continualidade aqui, ó. Interpretação das escrituras, irmãos, assim, é um livro que vai te dar um fundamento muito bacana, muito legal, tá certo? Ficou grande o vídeo aí porque vale a pena. É um livro aí que tem muito conteúdo, tá certo? Para quem quer entender aí as doutrinas, né? E tudo que está envolvendo aí as escrituras. Eu indico aqui esse livro aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço.